Se você trabalha com render, eu vejo muita gente falando, fala com render, principalmente nessa terça-feira. E a gente vai começar aqui por arquitetos e design de interiores, que foi o primeiro que ganhou lá, né? Ele teve mais votação, então a gente vai começar por ele primeiro. Primeira coisa que você deve entender sobre portfólio para arquitetos e design de interiores, né? O que você deve ter em um portfólio? Vamos lá, para algumas pessoas que estão aqui, pode até ser meio óbvio isso, mas eu preciso dizer, tá? O que você precisa ter em um portfólio para arquitetos e design de interiores? Está aqui, ó. Você precisa ter imagens externas e internas. Isso vai depender muito do tipo de profissional que você vai trabalhar, tá? Aqui tá arquitetos e design de interiores. Aí você vai decidir qual é o tipo de arquiteto e qual é o tipo de design de interiores. Mas eu juntei aqui para você já ter uma ideia, para a gente não ficar resumindo aqui e demorando muito na nossa aula. O que você vai precisar ter nesses portfólios aqui para arquiteto e design de interiores? Imagens internas e externas. Óbvio, isso é o principal que você precisa ter no seu portfólio. Só isso, Felipe? Só imagens internas e externas? Não, eu aconselho você também ter uma planta humanizada, tá? Muitas pessoas não têm planta humanizada no portfólio. Eu digo isso com propriedade porque eu recebo o portfólio, o pessoal vem para mim avaliar um portfólio ou para me contratar e não existe uma planta humanizada no portfólio. E isso é um risco, tá? É um pecado não ter uma planta humanizada no portfólio. Posso dizer para você que é um pecado. Então você precisa ter uma planta humanizada, tá? E uma outra coisa também é o tour virtual. Galera, se você não tem um tour virtual no seu portfólio, você está perdendo dinheiro. Sério, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Por quê? Quando você mostra um tour virtual para um cliente, esse cliente fica apaixonado. Você não tem ideia de como que isso funciona, tá? Quando você mostra um tour virtual para um cliente e esse cliente enxergar o projeto dele dentro desse tour virtual, com certeza, se ele tiver disposição para pagar, ele vai pagar. Só que se você não tiver um tour virtual no seu portfólio, se você não apresentar um tour virtual para o seu possível cliente ou para o seu cliente, ele não vai contratar de você. Ele não vai chegar em você e vai falar: Felipe, eu também gostaria de ter um tour virtual. Dificilmente isso vai acontecer. Você precisa ter isso exposto para o seu cliente. Você precisa mostrar para ele que você faz isso e falar para ele que se ele fizesse, ele iria ganhar mais o cliente dele. Você precisa vender o seu peixe, tá? Então você precisa aí não só de imagens, mas também como planta humanizada e um tour virtual. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do meu Behance. Esse Behance aqui, criei ele recentemente só para colocar as minhas imagens pessoais, não é para mim fazer prospecção. Isso aqui não é imagens para mim fazer prospecção de cliente, mas eu queria mostrar uma coisa para você. Quando você for criar o seu portfólio, aqui é um Behance, tá? A gente vai chegar em outras coisas, mas eu quero mostrar o meu Behance para você. Então aqui vai ter imagens, olha só. Tem até imagens do curso, tá? Aqui, ó. Isso aqui é do curso. São imagens do curso aqui também. E a gente tem algumas imagens. Aqui, como eu disse para você, não é portfólio para mim fazer prospecção. É um portfólio meu, tá? Todos os projetos que eu faço, que eu elaboro, eu coloco aqui dentro. Tem desde restaurante, partes internas, externas, vegetações, lagos. Tem bastante coisa aqui. Só que vocês vão perceber que eu também tenho planta humanizada. Olha só que legal. Eu tenho uma planta humanizada aqui de um apartamento. Olha só, tem a planta humanizada de um apartamento, tem do segundo apartamento, tem do terceiro apartamento. Se vocês descerem aqui, ó, vai ter mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é um duplex, tá? Olha lá, o duplex. Então tem a parte de baixo, tem a parte de cima, tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Então é legal vocês terem esse tipo de imagens aqui, tá? Ó. Não é só imagens perspectiva, não. Vocês precisam ter também aí planta humanizada. Olha a outra planta humanizada aqui. E uma outra planta humanizada também, aqui mais puxando para o lado da construtora, a gente vai chegar ali, mas é também uma planta humanizada da área de lazer, tá? Não é só da planta do apartamento. A gente precisa também de uma planta aí da área de lazer, mostrando todos os espaços desse empreendimento. Área externa, quadra, brinquedoteca, academia, cowork, salão de festas, acessos, elevadores. Então você precisa ter também esse tipo de imagem, principalmente se vocês forem trabalhar com construtoras, tá? Tem aqui um portfólio, queria mostrar isso para você. Tá, Felipe, mas e o tour virtual que você falou? O tour virtual não tem como a gente colocar dentro do Behance, tá? Então eu aconselho vocês trabalharem com o meu passeio virtual. E é basicamente isso aqui, ó. Vocês vão pegar um projeto, o projeto vai estar pronto, vocês já vão ter criado imagens, vocês já vão ter criado iluminação, textura, câmeras. Vocês só vão criar câmeras para criar o passeio virtual.
o tour virtual, né? É exatamente isso que vocês vão precisar. Olha só, criei aqui um projetinho só para vocês terem uma ideia. Fiz aqui 3 passeios virtuais. Esse aqui é um living de um apartamento, de uma casa, tá? E é basicamente isso que você precisa mostrar para o seu cliente. Olha só, você vai separar um único projeto, não precisa de vários projetos para montar um tour virtual. Você vai mostrar exatamente isso aqui para o seu cliente. Você precisa mostrar isso aqui para o seu cliente. Isso aqui é simples, mas você precisa ter. Vocês viram que eu mostrei para vocês imagens? Tá aqui, ó, mostrei para vocês, tá? Mostrei também planta humanizada, mostrei para vocês. Vocês precisam ter isso aqui. Eu mostrei o tour virtual. Vocês precisam ter isso aqui, gente. O seu portfólio precisa ter esses 3 requisitos aqui. Mas tem uma coisa também que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte. Muita gente tem dificuldade de que imagens criar para um portfólio. Já me perguntaram isso. Inclusive, aluno meu, tá? Já chegou a me perguntar. Felipe, qual a imagem que você aconselha eu criar para o meu portfólio? Que ambientes que eu posso criar para atender um design de interiores? Eu separei aqui algumas coisas. Então, prepara aí o print ou o seu caderninho aí para você anotar aí algumas listas aqui de ambientes que você pode criar para atender arquitetos e design de interiores, tá? Então, eu vou colocar para você aqui ter uma ideia. Às vezes, um pouquinho de coisa que eu passo para você aqui, que eu mostro para você, já surge uma ideia e você já começa a planejar alguma coisa. Internas e externas, existem esses 2 tipos de projeto. Vai depender muito do tipo de cliente que você quer atender. Sempre lembrando disso, eu preciso sempre dizer isso para você, porque o que eu sempre digo aqui é: define o seu cliente primeiro. Você precisa definir quem que é o seu cliente primeiro. É um arquiteto? Tá. Que tipo de arquiteto que você quer trabalhar? Arquiteto que trabalha com fachada? Arquiteto que trabalha com interiores, design de interiores que trabalha com lanchonete, design de interiores que trabalha com loja, um quarto infantil, que tipo? Você precisa definir isso para depois você criar o seu portfólio. Internas, vamos lá, fiz uma lista legal aqui, tá? Áreas de convivência, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, home theater, varandas e terraços internos, tá? Isso aqui são áreas de convivência que você pode desenvolver para criar imagens dessas áreas para o seu portfólio. Áreas funcionais, o que seria áreas funcionais? Cozinha, banheiro, lavanderia, escritório, home office, né? Área de estudos, closet, área de se vestir, ali, closet ou área de se vestir, né? E dormitórios. Perdão, tá? Eu fiz errado aqui, ó. Dormitórios que é para baixo. Ei. Essas aqui são as áreas funcionais. Dormitórios, quartos principais, quartos de hóspede, quartos de crianças. Tá, Felipe, mas não é tudo quarto? Não, não é tudo quarto, tá? Tem diferença entre eles aqui. Se você entender aqui, tem diferença entre esses tipos de quartos. Área de lazer, sala de jogos, área de bar ou adega, spa ou área de relaxamento. Área de trabalho, ateliê de artes, estúdios de música. Áreas especiais, biblioteca ou sala de leitura, sala de meditação ou home cinema. Essas são algumas áreas internas aqui que você pode criar no seu portfólio para design de interiores ou arquitetos. Lembrando, mais uma vez, depende do tipo de profissional que você escolher. Áreas externas para trabalhar, para você criar um portfólio para esses profissionais. Varandas e terraços, espaço ao ar livre, áreas de jantar externas, jardim verticais, hortas, áreas de lazeres externas, piscina externa, jacuzzi ou banheiro de hidromassagem, espaço para churrasco, espaço de entretenimento externos, área de lounge, deck ou pátio, jardins e paisagismo. Mostrar ali um pouco mais da parte do jardim paisagístico, canteiros de plantas, elemento de água, fonte, cascata. Tudo isso é bonito, tá? É bonito de você criar projetos que tem esses tipos de coisas aqui. Então você para pensar, Felipe, eu tô sem ideia de criar um projeto para uma área gourmet que é integrada com piscina e que tem um jardim atrás. Olha só, você pode pensar aqui, pô, vou colocar uma piscina, vou colocar uma jacuzzi, quero fazer ali uma área com deck, com lounge ali, para colocar algumas poltronas, alguma coisa, quero fazer um jardim atrás com um canteiro, com planta, quero colocar também uma cascata, quero fazer uma... Você vai juntando ideias e você vai criando o seu portfólio, tá? Isso aqui são coisas para você juntar e criar o seu portfólio, a sua imagem. Eu vejo uma deficiência muito grande, que é o seguinte: a pessoa pega um projeto, ela começa a criar aquele projeto, mas ela tem dificuldade de deixar aquele projeto bonito. Por quê? Porque falta alguma coisa dessa lista que eu estou te dizendo. A pessoa às vezes coloca ali só um terreno plano, uma piscina, a casa atrás, uma poltrona, uma espreguiçadeira e fala: não tá legal isso aqui, o que eu posso colocar aqui? E tá aqui, ó.
Tudo isso aqui que eu estou te mostrando, você pode implementar nas suas áreas externas, tá? Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte. Depois que vocês decidirem os seus clientes, eu quero mostrar três arquitetos aqui, na verdade 2 arquitetos e uma design de interiores, para vocês terem uma ideia do que eu digo quando eu falo para você, define quem é o seu cliente, tá? Olha só, esse arquiteto aqui, eu sigo esse cara aqui há muito tempo, e esse cara, você não vai encontrar no perfil dele imagens de sala, de banheiro, de restaurante, de cabana na floresta. Você não vai encontrar esse tipo de fachada de loja, você não vai encontrar esse tipo de imagem aqui. Esse cara é focado em fachadas de casas, tá? E olha só, se você descer aqui, vamos vir aqui nos posts, que eu tô aqui nos Reels. Olha só, eu vou descer de forma bem rápida aqui, mas você já vai conseguir entender. Olha só, fachada, fachada, fachada. Aqui ele desenha manualmente aqui, ó, fachadas de casa, tá? Olha só, ele desenha aqui fachadas. Só que você só vai perceber aqui, ó, que o forte desse arquiteto, que pelo menos é o que ele trabalha aqui, são fachadas de casas. Olha só, olha a quantidade de fachadas de casa. Olha só, muita coisa, tá? Então, quando você for criar um portfólio para atender arquitetos que trabalham aí nichado com fachadas de casa, é esse tipo de material que você deve criar. Então, às vezes você está sem ideia, dá uma pesquisada, olha só, no Instagram mesmo você já vai conseguir ter ideias. Que tipos de fachadas que você quer criar? Fachadas mais simples, fachadas contemporâneas, fachadas luxuosas, igual essas fachadas que eles desenvolvem aqui. Olha que lindo que está essa imagem aqui. Olha só que legal. Então você precisa entender isso, tá? Aqui tem outro arquiteto também, olha só. Arquiteto aqui também. Esse cara também só trabalha com fachadas. Você vai perceber aqui, ó, que não tem imagens de interiores. Dificilmente, se você encontrar, você pode até encontrar, apareceu um aqui, Felipe, mas é raro. Você vai ver que o forte dele aqui, ó, são fachadas, tá? Olha só a quantidade de fachadas. Então, se você for apresentar um portfólio para esse cara aqui, você não precisa ter no seu portfólio imagens de cabana, imagens de banheiro, imagens de living, imagens de prédio, imagens de academia, imagens de salão de festa. Você não precisa ter nada disso. Você precisa ter o seu portfólio alinhado para atender esse tipo específico de profissional, tá? Olha só essa designer também aqui, ó, Camila Interiores. Você vai perceber uma coisa aqui. Essa Camila Interiores, ela trabalha com 2 coisas em conjunto aqui. Tons claros, olha isso. Tons claros e somente áreas internas. Olha só que legal. Você não vai ver fachada aqui, tá? E eu percebi bastante aqui, ó, que ela também, não sei se ela começou agora com isso, mas ela tá focando bastante em quartos infantis. Eu vi muito aqui quarto infantil, ó. Muito quarto infantil. E como eu disse pra você, existe, tá? Eu já cheguei a trabalhar para uma designer que só trabalhava com quartos infantis. Assim como eu trabalho para uma designer que trabalha somente com quartos temáticos. A gente faz projetos para ela lá da Flórida. Então, existem sim esses nichos separados, esses subnichos para esses profissionais, tá? Olha só que legal. Tons claros, olha só, quartos de bebê, quartos infantis, muita coisa legal. Olha que lindo, olha que bonito. Então você quer atender uma pessoa como essa? Cria imagens que essa pessoa se conecte. Você precisa fazer isso, tá? Criar imagens que quando a pessoa olhar, ela vai conectar com as suas imagens.